Mauro César ironiza a apresentação de Dudu e de Gabigol no Cruzeiro. Irmão, isso aqui tá muito bom. Lembra da Ilha da Fantasia? Você é muito novinho, você não lembra, mas você de repente já viu no YouTube. Já assisti. O Fagner usando chuteira verdes, irmão. Isso pegou muito mal na torcida do Corinthians e tem corintiano puto com o Fagner por ter usado a chuteira verde. E vocês viram a apresentação do Fagner no Cruzeiro com uma chuteirinha verde. Os mais puristas, os mais ingênuos, né? Já vai deixando o seu like aqui no vídeo, bora reagir e dar algumas boas risadas, é claro. Bora ver. Também responsabilizou o Abel Ferreira, mas antes mesmo da lesão, o Dudu já não vinha jogando bem com a camisa do Palmeiras e voltou da lesão, também não apresentou assim aquele futebol que o credenciasse a ser um titular ou um jogador assim incontestável para o Abel Ferreira, para os planos do Abel Ferreira. Esse evento que houve ontem em Belo Horizonte foi uma espécie de grande momento. Lembra da Ilha da Fantasia? Você é muito novinho, você não lembra, mas você de repente já viu no YouTube. Já assisti. Né, que tinha o tatu e tal, o anãozinho lá que decepcionava as pessoas. É um mundo fantasioso, gente. Porque na realidade não é essa. Você acabou de falar. O Dudu já jogava mal antes de machucar, quando voltou não jogou bem. E o Gabriel joga mal há 2 anos. Ele foi muitíssimo bem em uma das partidas da final da Copa do Brasil. Mas essa foi a exceção, não foi a regra. Então, tudo bem, ele pode fazer a autoavaliação que achar que deve, achar que está bem, então, o direito dele. Mas os fatos mostram outra coisa, né? Na própria final, o primeiro jogo muito bem, 2 gols, o segundo jogo, o primeiro tempo, péssimo, péssimo. Ele sai, o time melhora. Ainda teve lá o charivari lá no vestiário, lá, problema no vestiário, essa coisa toda. Eu acho, assim, posso estar enganado, evidentemente, mas eu acho que quando o jogador tem uma fase, o primeiro passo para a recuperação da má fase é reconhecê-la. É identificar, cara, eu estou jogando mal. Por que eu estou jogando mal? Estou mal fisicamente, tecnicamente? Os adversários já conhecem as minhas jogadas, os meus pontos fortes, neutralizam mais facilmente. O que acontece? Não adianta terceirizar a responsabilidade. O Tite não teve nenhuma culpa nessa história toda. Isso é uma grande sacanagem falar, o Tite já herdou o cara na reserva e ele nunca fez nada, rigorosamente nada, para ser titular. Então ele foi reserva porque ele merecia ser reserva, ele estava bem adaptado ao banco, falei que várias vezes. Ele e o banco parecia uma coisa só, tão integrado que estava. E entrava e não fazia diferença. Senhora. Fez diferença numa final, o que não é mais do que a obrigação dele, que ele ganhava muito bem no clube para dar algum retorno técnico, deu na final. Jogando ao lado de ótimos jogadores, diga-se de passagem, num time que se acertou com o Felipe Luiz, tem isso também. Não se faz nada sozinho no futebol, né? O time se ajeitou ali. E ele só jogou porque estava machucado, tem isso. O Pedro, o Cebolinha e o Luiz Araújo voltando de lesão. Todos fora de combate. Senão ele não jogaria, gente. Ele não ia jogar, ele ia ficar no banco mais tempo. Especialmente o Pedro. Mas e se o Pedro jogasse, o Flamengo talvez tivesse uma temporada muito melhor. O Flamengo poderia ser campeão brasileiro da Libertadores se o Pedro estivesse jogando. Quem pode dizer que ele não faria 1 ou 2 gols contra o Peñarol, daquele caminhão de gols perdidos no Maracanã no primeiro jogo? Ou a bola que o Gabriel não conseguiu desviar para o gol no final do jogo em Montevidéu, se o Pedro tem em campo. A bola que o Plata não foi na bola, a bola na pequena área ali não fez o gol. O Pedro poderia ter feito um gol em uma jogada ou outra e mudar o rumo da história, porque ele vinha decidindo muitos jogos. E mesmo em 2022, o Gabriel faz o gol na final, em Guayaquil, mas o Flamengo só chega à final porque o Pedro faz muitos jogos e muitos gols. E essa história que ele se sacrificou para jogar com o Pedro, isso é uma falácia. Se sacrificou como? Jogou de zagueiro? Jogou de ponto de meio campo, volante? Sacrificar é assim, olha, você é um centroavante, mas você vai ter que jogar de o Alisson era um ponta e virou volante no São Paulo, né? Ele não virou volante, ele continuou sendo um atacante. Qual a diferença? Ele jogava com o Bruno Henrique e passou a jogar com o Pedro. O parceiro dele tem um estilo diferente. O Bruno Henrique tinha mais movimentação, mas que também aparece como centroavante, um homem mais de referência que é o Pedro. E o jogador é pago para atender a demanda do clube. E naquele momento o técnico, sem o Bruno Henrique machucado, encontrou nele e no Pedro a dupla certa. Não tem nada de sacrifício, gente. O sacrifício seria jogar de lateral esquerdo. Olha, é o seguinte, machucou aqui fulano, se não é canhoto, vai jogar lateral esquerdo. Aí ele vai lá e joga lateral. Isso é sacrifício. O cara está na posição que não tem nada a ver com ele, totalmente distante, e ele se sacrifica, entre aspas, para colaborar com a equipe. E isso é um, entre aspas, sacrifício, né? Jogou no ataque. Que sacrifício foi esse? Porque ele teve que jogar para o companheiro, porque o companheiro fez mais gols. Gol do Flamengo, era o time dele. Como agora, se ele jogar ao lado, digamos, do Caio Jorge, e o Caio Jorge fizer 25 gols e ele fizer 13, ótimo para o Cruzeiro. Assim que funciona. Pode ser uma dupla de ataque, ou ele e o Dudu. Se o Dudu fizer mais gols do que ele, paciência. O importante é o Cruzeiro vencer ou não. Ele jogou com o Ricardo Oliveira no Santos, já jogou com 9, não é dele? Exato, briga de ego ali, menino. Então, sabe, foram criando narrativas, né, os gabizetes, né?
foram criando narrativas fantasiosas, isso é uma bobagem. O que ele tem agora é que corresponder tecnicamente, os dois, porque a expectativa gerada foi muito grande. Eu entendo as contratações do Cruzeiro muito mais midiáticas do que técnicas. Não parece que estão preocupados em formar uma equipe, sim, em contratar jogadores que têm holofote, chamem a atenção. Estamos aqui falando sobre eles, né, por acaso, né? Mas isso não basta. Isso aí pode funcionar até no Campeonato Mineiro e tal, mas para a ambição que o Cruzeiro parece ter na temporada, são jogadores em baixa e que custam muito caro. Os dois em baixa. Eles é que tem que dar a volta por cima. Vão conseguir? Eu não concordo com aquela tese, depende só deles. Não depende só deles. Depende também deles, do empenho deles e de eles serem capazes de jogar tão bem. Porque você às vezes quer fazer uma coisa e não consegue. Depende só dele? Não depende só dele. Depende do cara tentar e ser capaz. Vai ser capaz? Não sabemos. Porque os dois já vêm, um com lesão, até tem essa grande atenuante, o outro sem nenhuma lesão grave. Os dois vêm numa fase aquém já há um bom tempo. E não foi culpa da Abel Ferreira também, que o Dudu não jogava. Outros jogavam melhores do que ele, gente. Né? Surgiu o Estevão, surgiram outros jogadores. Outros jogaram melhor do que ele, por isso que ele não jogava. E quando ele entrava, pouco acrescentava. Né? Então, não tem justificativo. Né? Mas foi uma grande pirotecnia. Teve uma frase do Alexandre Matos que foi um negócio... Eu vi um vídeo ele falando que o grande ídolo do Cruzeiro é o dono do Cruzeiro. Eu pensei que fosse o Tostão. Puxou os mais de 100 anos de história do Cruzeiro. Eu imaginava que fosse o Tostão. Talvez, sei lá, o Jairzinho na Libertadores 76, o Nelinho, que eu adorava o Nelinho, achava fantástico. Sempre fui fã do Nelinho. O Raul, o Dirceu Lopes. Só para falar desses caras anos 60 e 70. Não estou nem falando da turma que ganhou títulos mais recentes, como Alex e Companhia Limitada. O ídolo é o dono do Cruzeiro. A que ponto chegamos, né? O mundo maravilhoso das SAFs. Né? E falou isso do microfone para o estádio inteiro ouvir. Fiquei meio estarrecido. Por que tem o Alexandre Matos para falar um negócio desse? Irmão, vai ser uma briga de ego gigantesca nesse time do Cruzeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô dando a notícia aqui porque tem Dudu e tem a ver com o Palmeiras. Mas vai ser uma briga de ego. Quando esses caras começarem a engrisilhar um com o outro ali, irmão, o Dudu é mimado. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, também é mimadíssimo, irmão. O Fagner nem se fala, o bicho é carrancudo. Se essas peças não se encaixarem e eles começarem a brigar entre si ali, meu amigo, vai cair pra segunda divisão de novo. Vou mostrar pra vocês agora aqui um corintiano reagindo ao Fagner entrando no estádio do Cruzeiro na apresentação de chuteiras verdes, cara. O bicho é maluco, né, mano? Na minha opinião, foi pra provocar o corintiano. Foi pra provocar. Bora ver aqui. Sul. E vimos também a saída de Fagner, né? Porra, eu não sei vocês, mas eu dá até um tesãozinho, né? Quando você fica sabendo que o Fagner foi embora. E vocês viram a apresentação do Fagner no Cruzeiro com uma chuteirinha verde. Os mais puristas, os mais ingênuos, né? Vão dizer, coincidência, nada a ver, né? Já os mais maldosos, aqueles de coração peludo como eu, tô tirar o meu fifine daqui que é pra poder aparecer o símbolo do Coringão. Já os mais maldosos vão falar, é de propósito, né? Ninguém faz isso sem querer. O cara acabou de sair do Coringão, vai lá pro Cruzeiro e já mete a chuteira verde. Eu não tenho dúvida disso, tá? As Fagnetes podem ficar loucas, aí pau no cu das Fagnetes, eu tenho uma raiva das Fagnetes. Mas o fato é esse, tá? Outras coisas que vão aparecendo aí, o cara ficou quase 8 anos no Corinthians e esperou esse momento pra usar uma chuteira verde. Na minha opinião, é provocação. Coincidência o caramba, velho. Mudando de assunto aqui, mais tarde tá previsto aí a reunião do Palmeiras com o Fulham pra negociar a situação de Andréas Pereira. Assim que sair essa notícia, o que aconteceu nessa reunião, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Assim que sair, eu trago aqui. Então, já se inscreva no canal, deixa o like, comente o que você achou do vídeo. Um abraço, avante palestra, fui!